Dentro de alguns minutos irá-se realizar um espetáculo com o Adelaide Ferreira e estamos a captar estas imagens impressionantes aqui diretamente de Alpiarça. Continuamos a ver imagens da praça do município em Alpiarça. No monte, o Ribatejo e o Ribatejamos também, aberto a todos os que lhes posto a sua visita até ao próximo dia 20 de setembro. Somos o Vivaleu e a Tecnocultor, também trouxe às pessoas que podem fazer, elas vão acreditar que fazem a produtividade. Como se vê algumas pessoas a chegar ao recinto do Festival do Melão. São imagens impressionantes. Informação, cultura, desporto, entretenimento. Está tudo aqui. Alpiarça TV. Informação de confiança. Olá, sejam bem-vindos ao Alpiarça TV, que vai acompanhar-nos daqui a pouco no auditório da Casa Museu dos Patudos a conferência sobre as Jornadas Europeias do Património, que se realiza neste mesmo espaço do auditório da Casa Museu dos Patudos. E o Alpiarça TV vai lá estar para dar o essencial desta mesma conferência das Jornadas Europeias do Património. Segundo a informação que nós temos, a primeira pessoa que irá usar da palavra vai ser o professor museólogo Nuno Prates, da Casa Museu dos Patudos, logo de seguida a doutora Lourdes Véstia e, para terminar, o engenheiro Ricardo Hipólito, que também irá falar sobre este mesmo património. É para lá que nós vamos, que temos até a informação que já começou a usar da palavra o professor museólogo Nuno Prates. Vamos até lá. A coleção de arte que, como todos sabem, é realmente magnífica. Mas desde 2011 que tentamos também perceber a casa noutro sentido e foi precisamente dando este cunho mais intimista, abrindo precisamente em 2011 um novo circuito museológico intitulado José Relvas entre os seus, que foi a abertura dos espaços privados e agora, no ano passado, com a abertura da cozinha, que veio então dar outra referência a este importante património que temos na nossa terra. Ora, as Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, envolvendo cerca de 50 países. Tem como objetivo a sensibilização dos cidadãos para a importância da proteção do património. Este ano, 2014, o tema Património, sempre uma descoberta, pretende chamar a atenção para a permanente novidade que é o património cultural em Serra, sempre atualizado através do novo conhecimento, de novas leituras e de novas interpretações, acompanhando a evolução das mentalidades, das ideias e também das modas. Com este tema, pretende-se então também evidenciar o enorme potencial contido no património cultural, seja ele construído ou imaterial, a sua enorme importância para o harmonioso e equilibrado desenvolvimento social e económico e para o papel da cultura na sociedade. A permanente redescoberta do património é também a constante redescoberta das nossas raízes, das nossas referências e da nossa identidade, transformando-se fundamentalmente na sensibilização dos cidadãos para o conhecimento e para a sua proteção e também valorização. Ora, nós, este ano, vamos falar de um património que também tem muito a ver com a nossa terra. Vamos falar aqui sobre a cultura avieira. Ao longo do dia tivemos na Casa dos Patudos, também associadas a estas Jornadas Europeias do Património, um número redondo, visitaram a Casa dos Patudos 100 pessoas. Ainda no âmbito das Jornadas Europeias do Património temos para amanhã visitas marcadas que rondam então 200 pessoas. Portanto, vai ser importante também para que dentro deste programa das jornadas
mais pessoas fiquem a conhecer então o espólio que está à guarda da Casa dos Patutos. Ora, vamos então hoje falar um pouco sobre cultura avieira, sobre os contributos para a história da Alpiaça. Mas antes de falarmos um pouco então sobre os nossos oradores, iria passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, ao Dr. Mário Pereira. Boa noite. Então, a minha presença aqui justifica-se apenas por uma razão, ou duas. A primeira é dar-vos as boas-vindas à Casa dos Patutos e à Alpiaça, para os que não são naturais ou residentes no Conselho. É sempre com gosto que vos recebemos aqui. A segunda é, sobretudo, de agradecimento pela presença da doutora Maria de Lourdes Bestia e do engenheiro Ricardo Hipólito nestas Jornadas Europeias do Património e, enfim, concretamente nesta conferência relativa a um património que nos é caro, que de certa forma foi redescoberto há pouco tempo, que tem motivado o envolvimento, o estudo, o trabalho de um conjunto de pessoas na recuperação, na valorização da nossa história local, deste elemento concreto ligado à vida das comunidades que habitaram desde o início do século XX as margens do Tejo, não só em Alpiaça, mas em toda esta zona, na Ribeirinha, em toda esta zona das ilhas e do Ribatejo, e que justifica plenamente futuras apostas, inclusivamente na recuperação física deste património. Eu penso que até aqui se tem, por razões, enfim, que todos facilmente descortinamos, tem a ver sobretudo com questões financeiras, com a disponibilidade por parte dos agentes económicos, por parte das autarquias, ou a indisponibilidade, neste caso, para proceder a uma intervenção mais profunda ao nível do material, mas dizia eu que até aqui tem havido um trabalho constante, rico, de estudo e até de divulgação desta cultura, dos elementos unificadores desta cultura e depois também dos vários aspectos concretos de cada uma das comunidades, Patacão, Palhota, Valada do Ribatejo, enfim, Escaropim, por aí fora, e inclusivamente há, como sabem, julgo que saberão todos, há uma estratégia global que passa pela classificação da cultura agueira como património nacional e daí podermos todos estes concelhos, estes municípios, as populações da nossa região beneficiar também de um novo polo de atração turística às nossas localidades e à nossa região. Portanto, penso que até ser possível desenvolver esse trabalho ao nível infraestrutural e da recuperação do edificado, é importante continuar este processo de valorização da cultura agueira e penso, portanto, não só no Tejo, neste caso, no caso de hoje, também julgo que será abordada a realidade das comunidades, ou da comunidade no topo, na Vala da Alpiaça, mas que no fundo deriva de uma realidade da realidade anterior que eu referi. Portanto, julgo então que será isso que vamos aqui ter esta noite, mais uma vez renovar as boas-vindas, os agradecimentos e desejar a todos uma noite instrutiva e que contribua para a nossa valorização e que seja também mais um passo neste processo de valorização da cultura agueira. Boa noite. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi apresentado pelo
Dr. Nuno Pratos para estar presente neste debate e também ao Ricardo Hipólito por ter lembrado de mim para fazer o acompanhamento ao trabalho que ele veio aqui mostrar-vos. Nós dividimos o trabalho, se nos darmos conta, dividimos o trabalho. Eu terei um bocadinho o meu trabalho mais técnico e ele terá depois um trabalho um bocadinho mais localizado, portanto mais colocado aqui mesmo na zona da Alpiasta, o que pode até ser bastante interessante para o debate porque há uma certa complementaridade. Portanto, vamos falar sobre património e para a primeira coisa que devemos ter sempre em mente é a diferença que existe entre o que é o património material e o que é o património imaterial. Património material é tudo aquilo que é bens culturais classificados segundo a sua natureza arqueológica, paisagística e etnográfica e está dividido em bens imóveis como os núcleos urbanos, os sítios arqueológicos e paisagísticos e também os bens individuais ou móveis, as coleções arqueológicas, os acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Os bens culturais imateriais ou intangíveis, como eu normalmente gosto mais de referir, para se fazer uma melhor diferenciação em relação ao que é o património material, estão relacionados com os saberes, as habilidades, as crenças, as práticas, o modo de ser de cada um de nós. Desta forma, podem ser considerados bens intangíveis os conhecimentos enraizados no dia-a-dia das comunidades, as manifestações literárias, musicais, cênicas e lúdicas, rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social, além dos mercados, das feiras, dos espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. A nível internacional, as Nações Unidas têm dado cada vez maior importância às questões da cultura e do património, com a adoção de 3 convenções da Unesco desde o início do milénio. O património cultural, transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interação com a natureza e da sua história, incutindo-nos um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo desse modo para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana. Em Portugal, existem muitas linhas de investigação que se debruçam sobre os aspectos relativos à salvaguarda do património cultural e à transposição do disposto nas convenções para os normativos nacionais. Estas abordagens replicam-se à escala local, onde se produzem reflexões sobre a gestão do património cultural enquanto fator de cooperação interregional, desenvolvimento social e sustentabilidade económica de determinada região. O património cultural permite-nos obter uma explicação global do mundo onde vivemos e das realidades de vários tipos com que lidamos no nosso cotidiano e apenas através do património cultural conseguimos perceber como chegamos aqui ao século XXI, tal como somos e com o que temos. Nessa perspectiva, estamos a falar de uma parte importante do nosso direito de identidade enquanto humanidade, enquanto pessoas. Os movimentos migratórios avieiros, que, como se provou documentalmente, terão tido o seu início em meados do século XIX, segundo o meu estudo primeiro, Avieiros, Dores e Maleitas, em 1833 já existiam avieiros no Tejo, foram movimentos de relevância histórica, cultural e económica, à parte do facto da cultura avieira estar tão só restrita a pequenas famílias de pescadores que se fixaram no Tejo e nos seus afluentes e também no Sado, para ganhar a vida fugindo do mar da Praia da Vieira da Leiria e procurando no Tejo e no Sado as condições de sobrevivência que o mar lhes negava. Essa importância é-nos transmitida pelos aspectos particulares da sua forma de vida, pela sua grande capacidade de adaptação, pelo património material edificado, que é único na Europa e que corporiza as casas palafíticas, os barcos, as artes de pesca, a gastronomia e tantas outras demonstrações próprias da sua afirmação cultural e identitária. Como já referimos atrás, o reconhecimento do património intangível traz consigo associado o conjunto de instrumentos, objetos e lugares que lhe dão coerência, entendendo-se no caso vertente por instrumentos e objetos, os barcos e as artes de pesca, e por lugares, as aldeias ou assentamentos dos pescadores, estabelecidas ao longo do Tejo, seus afluentes e do Sado. Estas aldeias, salvo raras exceções, encontram-se num estado de pré-ruína, carecidas de pronta intervenção. Quando falamos de cultura avieira, faz sentido aliarmos à componente do património material a vertente intangível. Todos nós temos à nossa volta um património que conta a nossa história. Se olharmos com atenção para dentro da nossa casa, reconheceremos o nosso património familiar.
um instrumento usado no ano passado, a foto de parentes que às vezes nem chegámos a conhecer, são exemplos de recordações que merecem ser preservadas, pois representam a memória da nossa família e permitirão contá-las aos que virão atrás de nós. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que o Nuno Prates e a Câmara Municipal de Alpiarça me fizeram para participar nesta iniciativa das Jornadas Europeias do Património. É também com muita satisfação que registro que a Câmara Municipal de Alpiarça, mais uma vez, adira a esta iniciativa, como há pouco foi referido, uma iniciativa do Conselho da Europa, que decorre em meia centena de países, está a decorrer nestes 3 dias de setembro em meia centena de países do Conselho. E, no fim de contas, é importante que nós possamos uns conhecer, outros reconhecer, outros relembrar raízes. Raízes, neste caso, neste ano, dedicado ao tema aqui à volta das comunidades dos pescadores da Vale e do Tejo. Hoje muito fala-se mais nos avieiros, foi um termo que aqui no nosso Conselho nunca se utilizou, utilizava-se os peixeiros, as peixeiras, os pescadores da Vale e do Tejo, avieiros, era um termo que não se utilizava. Hoje, que não é de modo algum incorreto, mas estava a dizer que é importante conhecer mais alguma coisa desta comunidade. Neste Conselho Centenário, eu penso que a história da Alpiarça não se pode escrever sem também se falar desta comunidade. Uma comunidade pequena, como julgo que a maior parte de vós sabe, mas não deixava de ser uma comunidade com uma identidade própria. Nesta minha abordagem, e há pouco a doutora Lourdes Bestia falou de uma data em que há dados concretos da sedentarização desta comunidade aqui nas margens, mas o que é certo, temos aqui uma página do chamado Livro Vermelho de Dom Afonso V, portanto estamos a localizar-nos no século XV, 1400 e tal, onde, claro que aqui estas normas que aqui são referidas não se aplicavam apenas aos avieiros, aplicavam-se, no fim de contas, a todos os que pescavam no Tejo, mas, pelos vistos, já em 1400 e tal, e se calhar muito antes, se utilizavam práticas que não eram as mais corretas na pesca no Tejo, e que, nesta altura, em 1400 e tal, o rei de Portugal determinava que se fossem aplicadas algumas normas para a proteção das espécies que então, e algumas delas ainda hoje, povoam as águas do rio Tejo. Isto é normal que um rio fosse utilizado para a obtenção de matéria-prima para a alimentação, né? Mas também há dados que apontam para que antes dessa fixação de populações que vinham desta região da Praia da Vieira, não só da Praia da Vieira, mas também do Pedrógão, que vinham aqui para esta região, para o Val do Tejo, para o Val do Sado, populações que vinham para aqui à procura de sustento, particularmente em termos de épocas do ano, que seria mais ou menos a partir de agora que começavam a vir para cá, uma vez que os mares daquela zona da Praia da Vieira eram mares que não eram nada convidativos nesta altura para a pesca, e aquela gente numa profunda miséria. Portanto, nós aqui também havia muita miséria, mas os testemunhos que há, a miséria lá era muito maior. Então
aquela gente vinha aqui para este vale, e não só pescadores, também gente que se dedicava, uma vez que existiam muitos pinhais, os linhadores também muitos vinham para aqui, assim como, isto foi já muito mais tarde, boieiros, portanto, pessoas que trabalhavam com juntas de bois naquela região, vinham para aqui, neste caso, para casas agrícolas. Gente que se deslocava, como estava a referir, aqui para a região, que até há cerca de 6 décadas, a maior parte deles, ou se não todos, não tinham habitação para estar, portanto, a vida deles era dentro de barcos. É certo que alguns ancoravam os barcos mais numa zona e começavam ali a fazer o seu porto de abrigo, mas circulavam por estes rios acima, e que se deslocavam para aqui, regressavam mais tarde, não criavam raízes em termos de habitação, como depois, mais tarde, então, quando há pouco se falou, salvo erro, em meados do século XIX, portanto, quando começa a haver mais dados que apontam para essa fixação aqui, mas o que é certo é que esta gente vinha e ia, alguns deles que começam a ficar cá, não por razões de gostarem muito disto, mas porque estavam alguns deles a ficar mais pobres quando vieram, como se isto fosse possível. Pessoas que não tinham qualquer não tinham meios sequer para voltar, e se voltassem sabiam que iam encontrar uma situação de vida muito mais difícil. Deslocavam-se para aqui alguns a pé, outros de burro, os que tinham burros, outros utilizavam os caminhos de ferro, por exemplo, a linha do oeste até à Figueira da Foz e no Alfarelos, apanhavam a linha do norte e vinham pela linha do norte abaixo e saíam nas estações um pouco aqui mais para Jusante, Santana e por aí fora, Reguengos, Setil, e por aqui foram ficando. Outros fizeram as deslocações ao longo da costa e entraram no estuário do Tejo e começaram a subir o Tejo. Muitos desses ficavam pela zona de Vila Franca. Portanto, era gente muito sofrida e que aqui também não vieram encontrar melhores vidas. Isto é um exemplo de um registro que, entre outros, que eu encontrei, e aqui é um óbito em que, portanto, isto é 1900, em que há aqui o registro de uma morte no município do Patacão. Esta aqui é um registro de dezembro, mas encontrei registros do verão. E, portanto, esses registros do verão, a meu ver, indicam que eram pessoas que já cá estavam estabelecidas, porque nos primórdios estas populações, chegando ao fim da safra, uma vez que eles se dedicavam mais à pesca do sábio, e particularmente nas chamadas águas de maré, eles depois regressavam no princípio do verão, uma vez que o mar estava melhor, muitos deles regressavam ao litoral. E encontrei registros de óbitos, por exemplo, em pleno verão. A meu ver, como eu disse, isso significa que eram populações, portanto, neste caso, famílias que já cá estavam a viver e que já não andavam neste ir e vir. Era gente que, e como já iremos ver aqui um pouco mais adiante, e neste concelho centenário, portanto, na altura não era concelho, portanto, neste território de Alpiarça, tão pequeno, todos nós conhecemos uma série de lugares onde esta gente viveu, e que não há muita semelhança ao longo deste Vale do Tejo, como aqui neste território tão pequeno, haver tantos assentamentos. E aqui está uma razão porque é que isso acontecia. Pela voz, portanto, uma pessoa que já não está entre nós, do José Branha, em que dizia que naquele tempo fugiam uns dos outros, não é porque tivessem medo uns dos outros, mas era para não se atrapalhar. Portanto, por recursos
das águas do Tejo e da Vala não eram assim tantos que permitissem que um grande número de pessoas ou famílias se localizassem num ponto, porque aí era isso mesmo, iam-se atrapalhar na caça, entre aspas, a esses recursos que, pelos vistos, não abundavam. E, portanto, iam criando locais de assentamento um pouco dispersos e, como também já iremos ver mais adiante, muitas vezes à volta de famílias. Isto é um mapa para terem uma ideia, as coisas não são imutáveis, isto é para terem uma ideia como é que aqui esta nossa zona de Alpiarça, por volta de 1800, como é que a zona era. Os cursos de água eram um pouco mais desordenados, eram um bocado anáticos, não é por acaso que se fazem as obras que se fizeram, as obras hidráulicas na Vala de Alpiarça. Temos aqui um troço aqui, junto aqui a nós, que é um troço artificial, chamado Canal de Alpiarça. Portanto, isto eram terrenos muito pantanosos e esse canal foi uma das razões, ou a principal razão porque esse canal tivesse sido criado foi precisamente para secar muitos destes terrenos que aqui existiam e que não permitiam sequer a agricultura. Portanto, zonas muito pantanosas. Vê-se ali, numa determinada ali, a Vala praticamente a tocar no Tejo, ainda hoje isso se apercebe, quem passa ali na estrada do Patacão, próximo do Patacão, a Vala está muito próxima do Tejo. Há mapas mais antigos que demonstram que há ali uma ligação, ou seja, o Tejo corria mais para cá, portanto, e ainda hoje se encontram ali depressões, e se alguém daqui de vós já assistiu ao início de uma enchente, ao início de uma cheia aqui, sabe que junto àquele tipo que se atravessa, digamos assim, no nosso caminho, quando vamos para o Patacão, as primeiras águas a correr passam por aí. Portanto, isso é o chamado braço, o Tejo Velho, portanto, ou seja, era por aí que passava o Tejo e depois com os assoreamentos, com a criação de mochões, portanto, ali aquele caso do mochão do inglês é um exemplo de uma criação do mochão. O Tejo passava mais para cá, há depois, por razões diversas, obstrução desse canal por onde o Tejo passava, portanto, não era canal, portanto, era por onde o Tejo passava, e o Tejo é desviado um pouco mais para lá. Portanto, quando enche, e só deu para aí uma cheia, um dia destes, convido-vos a ir ali a correr a esse dique e verificarão que as primeiras águas nas enchentes começam a passar ali junto ao dique, e também não é por acaso que o dique é ali construído. Tudo isto tem razões, portanto, os antigos, quando construíram os diques, quando construíam as célebres valinhas hidráulicas, não eram porque eram malucos. Malucos são agora aqueles que, por um palmo de terra, arrasaram valinhas e hoje têm problemas, e infelizmente não há cheias como havia naquele tempo, porque senão havia aí muitos campos agrícolas, terrenos agrícolas que eram arrastados com a destruição das marachas, porque também as marachas eram uma coisa de loucos, não é? Portanto, quando havia marachas, era gente maluca que replantava salgueiros, portanto, eram malucos. E, portanto, mas isto aqui é só para ter uma ideia do que era estas nossas terras aqui adjacentes, aqui ao local onde estamos, por volta de 1800 e pouco. Portanto, vem da Quinta da Torre. Finalmente, o outro lugar que existia em Alpiarça, que era na Goxa. Aqui na Goxa também houve mais que um sítio onde as barracas estiveram assentes. Também é outro caso de uma só família. Portanto, havia aqui um assentamento unifamiliar. As barracas estiveram junto àquela confluência da Ribeira do Pulo Grande, quando entronca com a Vala de Alpiarça, e depois teve, ainda hoje se nota, encostado ao muro da Quinta, ainda hoje há lá percebe-se que a parede foi pintada, ainda aí existiu. Não há fotografia nenhuma, mas consegui descobrir, por contentamento meu, naturalmente, uma pintura, uma aguarela deste local. Um pintor de Santarém, não sei se conseguem, não consigo agora ler, e não me recordo o nome dele. Havia
umas fotografias deste local, tirado por um daqueles fotógrafos ambulantes que iam um dia a passar numa estrada para Almeirim e tirou fotografias, só que infelizmente essas fotografias foram de água abaixo naquela grande cheia de salvo erro de 1979 ou qualquer coisa assim. E, portanto, pelo menos há este testemunho em aguarela. E, portanto, como eu vos referi, Alpiaça, um território tão pequeno, e teve estes assentamentos. Há depois notícias, por exemplo, o Manuel Cadimas chegou-me a dizer que ali próximo do Carril, que se lembra de haver lá uma barraca, portanto, num curto espaço de tempo, também se lembra de lá ter aqui. Eu há pouco, quando vos falei daquilo que nós conhecíamos, então, como nós conhecemos as barracas, como eu vos disse, nem sempre foi assim. Isto é um fotograma daquele filme de Alpiaça e veja-se do vosso lado esquerdo, portanto, isto aqui são as mulheres a lavar na vala de Alpiaça e veja-se as palhotas onde pescadores viveram. Não sei se estão a conseguir ver daí, lá, tanto naquela linha lá, notam-se pelo menos 3 palhotas onde, portanto, isto não é por acaso que a aldeia lá mais abaixo, salvo erro no concelho do Cartaz, se chama Palhota. Não é, portanto, isto há testemunhos fotográficos de aldeias lá para baixo, no concelho de Vila Franca de Xira, onde isto é... Dar uma Xira. Na Vala Real, na Azambuja, temos projeto. Temos 2 fotografias maravilhosas que nos foram oferecidas pelo filho do Alves Redol, o engenheiro Redol, que tem uma aldeia inteira com, à vontade, umas 30 palhotas, ainda feitas todas em colmo, todas certinhas, todas direitinhas, umas ao lado das outras. Portanto, uma aldeia inteira com, à vontade, 40 palhotas, foram construídas perto de onde era a obra, e chamava-se a Aldeia da Obra, exatamente porque era ao pé da obra da Vala, quando se fez as obras da Vala Real na Azambuja. Isso estará disponível na página que nós temos, que é a página dos Avieiros do Tejo no Facebook, e essas fotografias estão lá todas, onde se vê perfeitamente o que está ali, exatamente o que está ali, pronto, e vê-se muito bem naquela página, se quiserem lá ir dar uma vista de olhos, podem ver essa realidade. Portanto, isto foram os primórdios. Portanto, quando havia, como eu há bocado vos disse, parte considerável da vida desta gente eram os barcos. Quando começaram a ter alguma autorização para assentar em terra firme, portanto, isto foram os primórdios das suas habitações. Isto que nós aqui estamos a ver portanto, isto foi também a partir de pesquisas que eu fiz e de medidas. A planta foi desenhada por Ricardo Vaz. Isto é o exemplo típico das barracas de madeira que aqui existiam em Alpiaça. Esta tinha mais ou menos 16 metros quadrados, 2 quartos minúsculos e depois ali, um bocado pomposamente, sala de estar. Acho que soa assim um bocado mal, mas enfim, mas é para o pessoal perceber. Eles também tinham alpendre. E tinha muitas flores, e chegavam a ter flores e isso tudo. Portanto, aquela tradição tão ribatejana dos vasos de flores, também aqui, pobres, mas limpos, bonitos, a querem ter as coisas bonitas. E não tenho aqui, não vou projetar nenhuma fotografia, mas tenho fotografias em que no Patacão estes alpendres estão cheios de vasos com flores. Portanto, era uma tradição tipicamente ribatejana. Os quartos, o mal disto tudo foi quando depois começaram a comprar camas ao Moisés e as camas ocupavam o quarto todo. Eu acho que aqui tinha que entrar em voo para a cama porque depois não havia espaço. Não havia portas nestes quartos. Era aquela tão rica tradição daqui e do Ribatejo, as chitas. Portanto, as cortinas de chita que davam alguma reserva de intimidade a estes espaços. Tinha aqui na cozinha
começaram depois a ter a chaminé, faziam o comer quando o tempo estava muito mal cá fora, porque o comer era sempre feito cá fora, no fogo, no chão, e depois, ou por exemplo, na cheia, quando havia uma cheia, ou quando chovia torrencialmente, portanto, chegavam a cozinhar na cozinha. Portanto, isto era primitivo. Foi patenteada esta barraca pelo João Pinhão. O João Pinhão construía praticamente as barracas todas, aquilo, eu não sei se ele tinha depois um molde, que aquilo metia-se a madeira lá para dentro e aquilo saía e estava a barraca tudo feito igual. Depois isto já era uma coisa, isto depois foi quando começou a haver algum poder económico e começa-se já a estender. Portanto, isto já tinha quase praticamente o dobro do espaço daqueles primórdios. Portanto, já havia uma arrecadação, os quartos, aqui já havia mesmo uma sala de estar, já se entrava na cozinha e da cozinha. Mas reparem esta sofisticação, também se podia entrar logo diretamente para a sala de estar, não tinha que passar para a cozinha. Portanto, isto são casos concretos. Portanto, isto, quando provavelmente houve alguém que me viu fazer isto, devem ter chamado, para além de outros nomes, mais alguns nomes do que aqueles que eu estou a pensar, de andar a medir isto, a faces ou coisa assim do género, lá no meio das silvas, no Patacão. Portanto, isto são casos concretos, isto não é inventado. As medidas, portanto, são situações reais que eu recolhi no Patacão. E como eu disse, pobres, mas com as coisas muito bonitas. Aqui, a avó da Cidália a demonstrar-me como é que decorava a sala de estar e a cozinha com efeitos, portanto, de papel. Portanto, a partir de recortes de papel, isto também a nível de todo Portugal, houve uma época em que estes efeitos com papel eram muito utilizados nas salas, nas cozinhas, particularmente nas cozinhas. E depois, a riqueza das cores. Os estudiosos, com certeza, que explicarão. Isto aqui é uma paleta que fiz de cores, juntei várias fotografias, e os estudiosos dirão que a cor verde representa não sei o quê, e o amarelo, e o azul. Eu cá para mim isto era o calhas, isto era impactinho e pintavam, e agora os estudiosos que se entendam e que descubram o que é que eles queriam fazer. Havia uma pessoa que eu continuo a ter muitas saudades, o Leonel Coutinho, que às vezes eu ia ia ver exposições, e ele dizia-me sempre que leia o quadro que estás a ver como tu achas que deves ler. Portanto, esta história da gente depois vir dizer que o pintor quer dizer isto e quer dizer aquilo, às vezes não era de mentira, que não queria dizer nada daquilo, e que cada um lesse o que quisesse. Né? Portanto, aqui as cores, portanto, eu bem fiz perguntas a alguns avieiros que é que usavam esta e aquela cor, e alguns diziam, não era a cor que crescia de pintar o barco. Não. Mas o que é certo é que os estudiosos fartam-se portanto, há livros que lemos e diz que o azul representa não sei o quê. Talvez eu também ando a escrever um livro que está há 5 anos parado, e também tenho um capítulo para explicar as cores. Vocês depois, se eu conseguir concluir o livro, vocês vão depois lá ler também coisas muito interessantes que eu escrevo sobre o que representam as cores, mas digo-vos já que é sequer tudo mentira. É só para encher ali umas páginas. Mas há uma coisa, eu queria aqui, os quartos dos miúdos e das miúdas são todos da mesma cor. Portanto, os quartos dos miúdos são azuis e das miúdas são cor da rosa. Aí era a cor mesmo que eles faziam em todas as casas que nós passamos. O quarto dos miúdos é azul e das miúdas é cor da rosa. Todos eles estão assim. E depois, aqui no Patacão, há aquele cor-de-rosa que não acende e apaga porque não havia lá energia. É aquele cor-de-rosa elétrico, é completamente elétrico. Mas aquilo fica bem. Aquilo numa casa nossa era capaz de ser assim um bocado chocante. Uma pessoa tinha que andar de óculos escuros em casa, mas lá acho que aquilo fica giro. E depois, há bocado, já agora, quando o Sr. Presidente falava na questão da recuperação das aldeias, das dificuldades que estão a decorrer, para que isso possa acontecer, e que em Alpiarça, concretamente no Patacão de cima, há um aspecto que o ideal seria isso, e aliás, há aqui em Alpiarça, provavelmente noutros locais, que se bate muito por esta tecla.
estas habitações, isto deviam de ser preservados. E o que é certo, e que eu acho alguma piada, portanto, isto agora aqui depreciativamente estou a dizer isto, é que vejo por vezes aí pessoas adoeres como aquela aldeia está, e é de doer, porque a degradação vai ser cada vez pior e os estragos vão ser cada vez piores, mas é engraçado que não vejo tanta gente interessada no tal património material. É importante salvaguardar o material e o resto. E o resto não é importante. Não é importante saber porque é que as pessoas... porque é que, por exemplo, não havia casamentos, ou, portanto, só aqui em Alpiarça, nos anos 60, é que houve o primeiro casamento de uma pessoa da comunidade com outra fora da comunidade. Porque é que as pessoas, porque é que usavam determinado tipo de linguagem? Porque é que faziam determinado tipo de comeres? Porque é que vestiam isto ou vestiam aquilo? Ou o que é que vestiam? Ou o que é que eram as comidas? Ou porque é que se comportavam desta ou daquela maneira? Como é que era a construção dos barcos, etc, etc. E não vejo, infelizmente, muita gente preocupada. Felizmente já há muita coisa que está salvaguardada. E esse património imaterial, se aquele ali dói e percebemos que se estragar é uma pena, mas mesmo assim pode-se reconstruir. Claro que não é uma reconstrução como aquela que encontramos ao pé de Salvaterra, né? Portanto, tem que aquilo parece os balneários dos anos 30 ou coisa assim do género, e fizeram aquilo e fica tudo muito contente com aquilo ali. Aquilo para mim não é nada. Como é que chama? Como é que é aquilo? No escaropim. Mas mesmo assim, se calhar não é muito difícil um bom carpinteiro reconstruir uma coisa daquelas. Agora, os testemunhos é que, como há muito pouca informação plasmada em livro, aí essa informação tem que ser a partir dos testemunhos das pessoas e, pessoalmente, e as pessoas que têm estado envolvidas no projeto aqui dos avieiros aqui em Santarém, já recolheram muitas informações, muitos testemunhos, e eu também já o fiz, e mais, lá está, portanto, mais outros nomes com certeza que me deram, e aí viram-me mesmo, quis recolher testemunhos, manias, mas quis levar pessoas para os locais, para o topo, para o Patacão, e sentei-os e vi pessoas a passarem nos seus tratores e espantados o que é que aquele indivíduo ali está a fazer com um antigo pescador a conversar e tal, portanto, mas esse trabalho, há muita coisa já feita. Por exemplo, trabalho à volta disto, portanto, temos aqui duas fotografias com uma distância de décadas, as pessoas não são as mesmas, mas parece quase as mesmas, portanto, em que uma senhora do vosso lado esquerdo que vivia na Torrinha, a outra, por acaso, também veio da Torrinha, a avó da Cidália, falecida há talvez 3 ou 4 anos, e que ainda guardava lá algumas peças de vestuário que utilizavam. E, portanto, por exemplo, temos aqui uma pessoa que, a Manuela, que tem nos seus trabalhos, noutros tempos, acho que não se chamava Lavouros, para não, noutros tempos também não se chamava Lavouros, para não. Mas é tanto, tem recuperado, ou melhor, não tem recuperado, está a trabalhar a partir de peças de vestuário de outros tempos, está a fazer uns bonecos, digamos assim, com um rigor muito, muito interessante, e uma das suas, ou mais, recriações é precisamente a partir de modo de vestir de pescadoras do Tejo. Um quadro do Armando, uma recriação do Patacão, e aqui uma coisa muito simples, com a ligeireza que ele fazia, num instante, a partir de uma fotografia minha, uns traços do Lionel Coutinho. Portanto, também fez, o Pedro também tem uma criação, também a partir de uma fotografia minha, e aqui o Lionel a partir de uma fotografia que eu tirei do Patacão,
em 3 tempos, ou 2 tempos, ou num tempo e meio, com tinta da China, faz este desenho. E agora, acho que é mesmo para terminar, quero-vos mostrar uma coisa que me deu muita satisfação, porque para mim, eu não sei se haverá mais algum registro, mas isto para mim enche-me muito a alma. Há aqui pessoas que não conhecem isto, há outros que conhecem aqui uma obra de um grande engenheiro, um grande viaduto. Isto era a ponte do Toco, a ponte de Tábuas do Toco. Portanto, era a única travessia que se podia fazer sem molhar os pés, tirando um pescador que, no fim, ter comprado uma moto e ter bebido uns copos, foi onde estava a passar e parte num daqueles prumos e foi moto e foi pescador lá para dentro. Mas não sei se haverá mais fotografias da ponte do Toco, mas não sei se a ponte foi construída pelo engenheiro Edgar. Mas se não foi, parece. E pronto, era isto que eu vos tinha para dizer. Espero que não vos tenha amassado muito e até um dia, não sei se alguém quiser levantar alguma questão, ou para mim, ou para a doutora Lourdes Veste, faça por favor. Sobre a nossa própria história local. E agora quero convidar-vos para beberem connosco um abafado de honra. E muito obrigado por terem vindo. Não se esqueçam, amanhã então vamos abrir a exposição de arqueologia que vai ficar até final do ano. Muito obrigado. Mais uma vez, muito boa noite. E foi assim que tivemos a conversa por intermédio de Ricardo Hipólito, que nos contou um bocadinho a história da vida dos pescadores avieiros de Alpiarça em Nonce. História essa que o Alpiarça TV assistiu no auditório da Casa Museu dos Patronos. E é com estas imagens que terminamos a nossa reportagem aqui no auditório da Casa Museu dos Patronos, que, como eu já disse, nós assistimos à conversa pelo intermédio de Ricardo Hipólito, que nos contou um bocadinho da história dos pescadores avieiros de Alpiarça. E estas são as imagens ao Alpiarça TV. Espero que tenham gostado. Boa noite e até um dia destes. Dentro de alguns minutos irá-se realizar um espetáculo com o Adelaide Ferreira e estamos a captar estas imagens impressionantes aqui diretamente de Alpiarça. Continuamos a ver imagens da praça do município em Alpiarça. Como se vê, algumas pessoas a chegar ao recinto do Festival do Melão. São imagens impressionantes.
informação, cultura, desporto, entretenimento, está tudo aqui. Ao PRC TV, informação de confiança.